Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Reforma e Teologia. Hoje continuamos nossa série sobre pressuposicionalismo, uma abordagem filosófica cristã dentro da linha reformada calvinista. Sou Caleb Elias e estou muito animado para compartilhar com vocês insights valiosos sobre os fundamentos da nossa fé e como a defendemos intelectualmente. No vídeo anterior, introduzimos o conceito de pressuposicionalismo e discutimos suas bases. Hoje, vamos aprofundar em dois grandes pensadores chamados Gordon Clark e Vincent Young. Vamos explorar como suas contribuições moldaram a maneira como entendemos a relação entre fé e razão. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal. Você que ainda não é inscrito, eu peço a sua inscrição. Curtam este vídeo e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você acha que esse conteúdo é valioso, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos juntos fortalecer a nossa fé e nosso entendimento teológico. Pois muito bem. Então, para começar, a epistemologia é o estudo do conhecimento, suas origens, natureza e limites. Na filosofia cristã, a epistemologia ocupa um lugar central, pois lida com questões fundamentais sobre como conhecemos a Deus e ao mundo ao nosso redor. Então, primeiro ponto aqui no vídeo: fundamentos da epistemologia pressuposicionalista. Bem, a abordagem pressuposicionalista, defendida por teólogos como Gordon Clark e Vincent Young, sustenta que todas as crenças humanas são baseadas em pressuposições. Não existem fatos brutos ou neutros. Todo dado é interpretado à luz de pressupostos prévios. Pressupostos são crenças fundamentais que formam a base de um sistema de pensamento. E, para os pressuposicionalistas, a Bíblia fornece o conjunto de pressupostos corretos e verdadeiros. Pressupostos são crenças básicas aceitas sem prova adicional dentro de um sistema de pensamento. No cristianismo, esses pressupostos incluem a existência de Deus, a autoridade da Bíblia e a verdade da revelação divina. Para a epistemologia pressuposicionalista, a revelação divina é a base última para todo conhecimento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, diz o seguinte. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Existe uma antítese fundamental entre a visão de mundo cristã e não cristã. Romanos capítulo 1, verso de número 21 diz: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Bem, a cosmovisão cristã, baseada na Bíblia, é a única que pode fornecer uma base coerente e racional para o conhecimento. Todos os outros sistemas de pensamento falham em fornecer uma base última para a verdade e o conhecimento. Provérbios, capítulo 1, verso 7. Diz assim, Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Outras traduções vão dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem, continuando aqui na minha versão. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, verso 3. Bem, a fé em Deus e na sua revelação é necessária para um verdadeiro conhecimento. Sem fé, o conhecimento humano é limitado e distorcido. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Romanos 1, 19. Pois bem, o empirismo, conhecimento através da experiência sensorial, e o racionalismo, conhecimento através da razão, são insuficientes porque ignoram a necessidade da revelação divina. Ambos falham em reconhecer que a interpretação de qualquer dado sensorial ou raciocínio é inevitavelmente influenciada por pressupostos prévios. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 1:11. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Lucas 8:18. Os fundamentos da epistemologia pressuposicionalista são essenciais para entender a abordagem reformada calvinista à filosofia cristã, reconhecendo a centralidade da revelação divina e a necessidade de pressupostos corretos. Os pressuposicionalistas afirmam que a Bíblia oferece a única base coerente e racional para o conhecimento. Este entendimento ajuda os cristãos a defenderem a sua fé de maneira robusta e consistente. Bem, a epistemologia pressuposicionalista, conforme articulada por pensadores como Gordon Clark e Vincent Young, enfatiza que todas as nossas crenças estão enraizadas em pressupostos fundamentais. Esses pressupostos não são neutros. Ao contrário, eles influenciam como interpretamos todos os dados e experiências. Para os pressuposicionalistas, a Bíblia oferece um conjunto correto de pressupostos
a partir dos quais podemos entender o mundo de maneira verdadeira e coerente. Pressupostos são crenças básicas que não são derivadas de outras crenças, mas servem como a base para todas as outras. Esses pressupostos moldam nossa percepção e interpretação do mundo ao nosso redor. Pressuposições cristãs incluem a existência de Deus e a veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. Nossas interpretações de dados e eventos são inevitavelmente influenciadas pelos pressupostos que trazemos à mesa. Sem pressupostos corretos, nossa compreensão será distorcida ou incompleta. A visão de mundo cristã proporciona uma estrutura coerente para interpretar a realidade de maneira correta. O conhecimento verdadeiro e infalível só pode ser obtido através da revelação divina, que é encontrada na Bíblia. Sem essa revelação, o conhecimento humano é falho e limitado. A Escritura serve como a autoridade final e a luz que guia nossa compreensão. As Escrituras são vistas como completamente inerrantes e infalíveis, fornecendo um fundamento seguro e confiável para o conhecimento. Qualquer conhecimento que contradiga a Bíblia é falso ou incompleto. A revelação bíblica é indispensável para a obtenção de conhecimento verdadeiro. Nossas capacidades humanas são insuficientes para alcançar a verdade sem a iluminação divina. Existe uma divisão clara entre a visão de mundo cristã, que aceita a revelação de Deus, e visões de mundo não cristãs, que a rejeitam. Esta divisão afeta profundamente como as pessoas interpretam a realidade e buscam conhecimento. Há a impossibilidade de neutralidade. Não existe posição neutra. Todas as pessoas operam a partir de uma perspectiva específica baseada em pressupostos. A crença cristã sustenta que, sem a revelação de Deus, a humanidade está em escuridão epistemológica. Rejeitar a revelação divina leva à incoerência e à falha em obter conhecimento verdadeiro. A Bíblia descreve essa rejeição como um obscurecimento do entendimento e uma incapacidade de conhecer a verdade de forma plena. A fé cristã é internamente coerente, onde todas as doutrinas se harmonizam logicamente. Essa coerência é um forte indicativo de sua veracidade e confiabilidade. A cosmovisão cristã fornece a única base racional e consistente para todo conhecimento. Qualquer outro sistema de pensamento falha em proporcionar uma fundação tão sólida e abrangente. A Bíblia é o padrão pelo qual todas as afirmações de verdade devem ser medidas. Somente as crenças que estão em acordo com as Escrituras podem ser consideradas verdadeiras. A fé em Deus e na sua palavra é essencial para adquirir conhecimento verdadeiro. Sem fé, o entendimento humano está limitado e distorcido pela incredulidade. A fé proporciona o quadro necessário para interpretar e compreender a realidade de maneira correta. A ausência de fé resulta em uma visão de mundo fragmentada e incoerente. A fé permite a iluminação pelo Espírito Santo, capacitando-nos a entender a revelação de Deus. Essa iluminação é crucial para alcançar o verdadeiro conhecimento. O empirismo e racionalismo são insuficientes por si mesmos, pois não reconhecem a necessidade da revelação divina.
Ambos dependem de capacidades humanas limitadas e falíveis. Sem a orientação divina, metodologias humanas estão sujeitas a erro e engano. O conhecimento adquirido apenas através dos sentidos ou da razão é incompleto e pode ser incorreto. A revelação de Deus supera as limitações inerentes ao empirismo e ao racionalismo. A Bíblia fornece um fundamento inabalável que complementa e corrige as falhas das abordagens humanas. Os fundamentos da epistemologia pressuposicionalista destacam a necessidade de uma base bíblica para todo conhecimento. Reconhecendo a centralidade da revelação divina e a indispensabilidade dos pressupostos corretos, os pressuposicionalistas afirmam que a Bíblia oferece a única base coerente e racional para entender o mundo e obter conhecimento verdadeiro. Esta abordagem robusta fortalece a defesa da fé cristã, enfatizando a supremacia das Escrituras como a norma última de verdade. Bom, vamos agora para o segundo tópico, que é Gordon Clark e a racionalidade da fé. Gordon Clark foi um dos principais defensores da epistemologia pressuposicionalista. Perdão. Dentro da tradição reformada, Gordon Clark enfatizou a coerência interna das Escrituras como a base para a racionalidade da fé cristã. Ele correta e brilhantemente argumentava que a Bíblia é um sistema lógico e consistente, e qualquer verdade deve ser coerente com as Escrituras. Bem, Gordon Clark foi uma figura central no desenvolvimento da epistemologia pressuposicionalista, trazendo uma abordagem única e rigorosa ao campo da filosofia cristã. Sua insistência na racionalidade e na coerência das Escrituras transformou a maneira como a fé cristã é defendida e compreendida. Clark acreditava que a verdade divina revelada na Bíblia deve ser compreendida e articulada de maneira lógica e racional, demonstrando que a fé cristã é não apenas plausível, mas a única base sólida para o conhecimento. Clark argumentava que a revelação divina é a base absoluta e infalível para todo conhecimento. Ele defendia que todo conhecimento verdadeiro deve ser derivado da revelação bíblica, que é a comunicação perfeita de Deus à humanidade. Para Clark, a verdade revelada por Deus é imutável e eterna, em contraste com o conhecimento humano, que é sujeito a mudanças e revisões. Ele vê a Bíblia como uma âncora segura que proporciona estabilidade e certeza no conhecimento. Como é dito em Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Clark não via a razão e a fé como opostas, mas como complementares. A razão é uma ferramenta dada por Deus para entender e aplicar a revelação bíblica. Ele acreditava que a fé verdadeira é racional e que a razão deve ser usada para explorar e aprofundar a fé. Examinai tudo, repende o bem.
1 Tessalonicenses 5:21. Clarke criticava o fideísmo, a ideia de que a fé é independente ou até mesmo está em oposição à razão. Ele argumentava que tal posição enfraquece a fé cristã e a torna vulnerável a ataques intelectuais. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Clarke enfatizava que a teologia cristã deve ser apresentada como um sistema coerente de verdade, onde todas as partes se interconectam logicamente. Ele acreditava que a falta de coerência interna é um sinal de erro teológico, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Clarke insistia na necessidade de integrar todas as doutrinas bíblicas de maneira harmoniosa e sem contradições. Ele defendia que a doutrina cristã deve ser articulada de forma que cada parte sustente e complemente as outras. Salmo 119, 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Clarke afirmava que toda verdade é, em última análise, o pensamento de Deus. De fato, ele brilhantemente fez esse argumento. A verdade é concebida e definida por Deus, dado que a verdade é o próprio Deus, e Deus concebe e define a si mesmo. Logo, Deus concebe e define a verdade. Bem, conhecer a verdade é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Ele via a revelação bíblica como a expressão desses pensamentos divinos, que devemos entender e seguir. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso de número 16, diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Clarke ensinava que, sendo feitos à imagem de Deus, imago Dei, os seres humanos são capazes de conhecer a verdade porque refletimos a racionalidade divina. A imagem de Deus em nós nos capacita a raciocinar e compreender a revelação de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Clarke usava a coerência interna da fé cristã como uma ferramenta apologética, demonstrando que somente o cristianismo oferece uma base racional e lógica para o conhecimento. Ele argumentava que todas as outras visões de mundo falham em fornecer uma base consistente e confiável.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Clarke empenhou-se em refutar filosofias e ideologias que contradizem a revelação bíblica, mostrando suas incoerências e limitações. Ele defendia que somente a cosmovisão cristã pode sustentar um sistema de pensamento verdadeiramente racional e consistente. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Gordon Clarke trouxe uma contribuição vital para a epistemologia pressuposicionalista, destacando a importância da racionalidade, da lógica e da coerência na defesa e na compreensão da fé cristã. Sua abordagem rigorosa e intelectualmente robusta fortaleceu a apologética cristã, oferecendo uma base sólida para argumentar que a fé bíblica é não apenas plausível, mas a única verdadeira e racional. Clarke mostrou que a verdade bíblica revelada por Deus deve ser o fundamento de todo o conhecimento e que a razão, quando adequadamente empregada, serve para aprofundar e fortalecer a fé. Clarke corretamente e brilhantemente defendia que a Bíblia, como revelação divina, é completamente coerente e lógica. A sanguessuga... versículo errado. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 35. A razão é uma ferramenta dada por Deus para entender a sua revelação. Para Clarke, a verdade deve ser definida como a coerência dentro do sistema de doutrina cristã. Ele criticava fortemente qualquer filosofia que separasse a fé da razão. A Bíblia é um sistema completo de verdade, onde todas as partes ou proposições se harmonizam perfeitamente. A verdade bíblica é coerente e não se contradiz. Gordon Clarke contribuiu significativamente para a epistemologia reformada calvinista pressuposicionalista, ao enfatizar a coerência interna das Escrituras e o papel da razão na compreensão da fé cristã. Para Clarke, a verdade é aquilo que é logicamente consistente com a revelação bíblica, e a fé cristã é a única que satisfaz plenamente esse critério. Ao fazer isso, Clarke forneceu uma base robusta e racional para a defesa da fé cristã, destacando a importância da Bíblia como a norma última de verdade. Então, vamos abordar o terceiro tópico, que é Vincent Cheung e a epistemologia cristã. Vincent Cheung, um teólogo contemporâneo e filósofo cristão, vem contribuindo significativamente para o desenvolvimento e a aplicação da epistemologia pressuposicionalista. Sua abordagem é caracterizada por uma defesa robusta da soberania de Deus e da autoridade das Escrituras como a base para todo o conhecimento verdadeiro.
Cheung enfatiza que a verdade revelada nas Escrituras é a única base sólida e racional para a epistemologia, contrastando fortemente com as abordagens seculares e não cristãs. Cheung argumenta que as Escrituras devem ser aceitas como a autoridade final e infalível sobre todas as questões de verdade e conhecimento. Ele sustenta que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é o padrão absoluto contra o qual todas as outras alegações de verdade devem ser medidas. Como é dito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Cheung enfatiza que a Bíblia é inerrante, sem erro em todos os seus ensinamentos. Ele defende que a inerrância das Escrituras é essencial para a confiança e a certeza no conhecimento derivado delas. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 119 e 160. Cheung destaca que Deus é a fonte de todo o conhecimento verdadeiro e que o entendimento humano depende da revelação divina. Ele argumenta que sem a soberania de Deus não há base para a certeza no conhecimento. Como é dito em Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Cheung sustenta que a revelação divina é uma expressão da soberania de Deus e que aceitar essa revelação é submeter-se à autoridade divina. Ele vê a rejeição da revelação bíblica como uma rebelião contra a soberania de Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Cheung critica o empirismo, a ideia de que todo conhecimento vem da experiência sensorial, apontando suas limitações e inconsistências. Ele argumenta que o empirismo não pode fornecer uma base sólida para o conhecimento, porque depende de percepções humanas falíveis. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Cheung também aponta as falhas do racionalismo, que sustenta que a razão humana é a fonte primária do conhecimento. Ele defende que sem a revelação divina, a razão humana é insuficiente e propensa ao erro. 1 Coríntios 3, 20 vai dizer: porque os pensamentos dos sábios são vãos. Cheung argumenta que a fé na revelação divina é essencial para a verdadeira epistemologia. Ele defende que sem fé o conhecimento humano está limitado e distorcido. Ora, como diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Cheung enfatiza a importância da iluminação pelo Espírito Santo para entender a revelação bíblica. Ele argumenta que o Espírito Santo capacita os crentes a compreender e aplicar a verdade divina. Em 2 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo declara: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cheung vê a razão como uma ferramenta que deve ser subordinada à revelação divina. Ele argumenta que a razão, quando usada corretamente, serve para esclarecer e aplicar a verdade revelada. Em Provérbios 3,5, o escritor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Cheung enfatiza que a teologia cristã deve ser logicamente coerente e que a revelação divina é a base para essa coerência. Ele critica abordagens que separam a lógica da fé, argumentando que a verdadeira fé é também logicamente consistente. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Cheung usa a revelação bíblica como a base principal para a defesa da fé cristã, argumentando que todas as outras bases são insuficientes. Ele enfatiza que a defesa da fé deve começar e terminar com a autoridade das Escrituras. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Bem, Cheung dedica-se a refutar filosofias e ideologias que contradizem a revelação bíblica, mostrando suas incoerências e falhas. Ele argumenta que somente a cosmovisão cristã, baseada na revelação de Deus, pode sustentar um sistema de pensamento verdadeiro e racional. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Bem, Vincent Cheung trouxe uma perspectiva vigorosa e clara à epistemologia pressuposicionalista, destacando a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras como base inabalável para todo o conhecimento. Sua abordagem, que integra razão e fé sob a soberania divina, fornece uma defesa robusta e coerente da fé cristã. Cheung demonstra que, sem a revelação bíblica, a busca humana pelo conhecimento é limitada e falível, enquanto a fé na palavra de Deus proporciona uma base segura e racional para entender a verdade. Vincent Cheung critica fortemente o empirismo e o racionalismo, argumentando que ambas as abordagens falham em reconhecer a necessidade
da revelação divina. Ele defende que a Escritura é a base suprema para todo conhecimento. Cheung aponta que tanto o empirismo quanto o racionalismo são insuficientes porque não reconhecem a autoridade da revelação divina. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A revelação bíblica é a fonte principal e infalível de todo conhecimento verdadeiro. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Para Cheung, todo conhecimento humano deve ser subordinado à revelação divina. Ele defende que, sem a revelação divina, o conhecimento humano é inevitavelmente falho. Bem, agora vamos ao quarto e último tópico, que é a comparação com outras abordagens epistemológicas. A epistemologia pressuposicionalista difere significativamente de outras abordagens, como o evidencialismo e o fideísmo. O evidencialismo tenta provar a veracidade do cristianismo através de evidências externas. O evidencialismo falha em reconhecer que a interpretação das evidências é sempre influenciada por pressuposições. Salmo 19, verso 1 vai nos dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O fideísmo enfatiza a fé sem a necessidade de evidências racionais. Enquanto o fideísmo separa fé e razão, nós, os pressuposicionalistas, os vemos como interdependentes, com a fé cristã proporcionando a base racional para todas as outras verdades. A abordagem pressuposicionalista enfatiza que todas as visões de mundo são baseadas em pressupostos, e a fé cristã fornece a única base coerente para o conhecimento. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma epistemologia cristã consistente, fundamentada na revelação divina, é crucial para a defesa da fé cristã. Ao reconhecer que todos os sistemas de pensamento são baseados em pressuposições, os cristãos podem apresentar uma defesa robusta e racional da sua fé. Bem, agora para concluir, eu espero que vocês tenham encontrado, tenham visto neste conteúdo algo esclarecedor e inspirador. Hoje vimos como Gordon Clark e Vincent Cheung nos ajudam a entender a racionalidade da fé e a importância da revelação divina como a base para todo o conhecimento verdadeiro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar abaixo suas opiniões e também deixar suas perguntas ou alguma dúvida. Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês e isso me ajuda a entender melhor o que vocês estão buscando. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente com aqueles que se interessam por teologia e filosofia cristã. E se você quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais. Juntos podemos espalhar o conhecimento e a verdade da fé cristã. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada no estudo da epistemologia cristã. E assim concluímos mais um vídeo sobre a abordagem da filosofia cristã, que é o pressuposicionalismo.
Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.